Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo de hoje nós apresentaremos um guia de exercícios domiciliares destinados àqueles pacientes que sofrem com algum tipo de síndrome compressiva do nervo mediano, como por exemplo a síndrome do túnel do carpo ou ainda a síndrome do escrivão, e também para aqueles pacientes que apresentam sintomas nessa área representada na imagem ao lado. Mas antes de iniciarmos os exercícios, nós deveremos falar sobre 3 pontos muito importantes. Primeiro ponto, eu preciso submeter o meu paciente do lado onde ele apresenta sintoma, no membro superior, a este teste aqui abaixo. Esse teste reproduz sintoma. Segundo ponto, quando o paciente realizar este movimento da cervical, o sintoma diminui ou desaparece? Terceiro ponto, quando esse mesmo teste é realizado do lado contralateral, sadio, sem sintomas, o comportamento é muito melhor no que diz respeito a menor intensidade de sintoma e maior liberdade de movimentos? Se a resposta for sim para as 3 perguntas, para os 3 pontos a serem abordados, então certamente esse paciente se beneficiará com os exercícios a serem apresentados aqui. 2 regras de ouro devem ser seguidas. Se os sintomas forem muito intensos, prestem bastante atenção a esse item. Se os sintomas forem muito intensos, a gente precisa iniciar o programa de exercícios pelo lado contralateral sadio, priorizando deste lado sadio somente aqueles exercícios de mobilização neural tensionantes. Só depois disso é que o paciente pode realizar os mesmos exercícios do lado afetado, onde ele já apresenta sintomas aí como dores, dormências e formigamentos. A segunda regra de ouro, que não pode passar desapercebida, é a de que todos os exercícios precisam ser supervisionados, avaliados e reavaliados por um fisioterapeuta. E sempre os exercícios precisam trazer uma boa resposta. Caso, na realização dos exercícios, haja um agravamento do sintoma, interrompa imediatamente esses exercícios e consulte o fisioterapeuta de sua confiança. Exercício de mobilização neural deslizante, indicado para pacientes que apresentam síndromes compressivas do nervo mediano. Solicitaremos simultaneamente extensão do punho com inclinação da cervical, seguida de flexão do punho com inclinação cervical. Pediremos ao paciente que faça esse exercício de forma lenta e rítmica, de maneira a não provocar o aumento da tensão neural, nem deflagrar dor ou parestesia no trajeto do nervo. Numa fase inicial, solicitaremos 20 repetições ao longo de 1 minuto. Exercício de mobilização neural tensionante para o nervo mediano. Com o paciente ainda deitado, solicitaremos os movimentos combinados de extensão do punho e inclinação da cervical para o lado oposto, de maneira que, na fase seguinte, o paciente realize os movimentos que neutralizam o punho e a cervical. Que ele repita esses movimentos de forma lenta e rítmica, sabendo que, ao final da extensão do punho combinada com a inclinação da cervical, isso trará um leve desconforto no trajeto do nervo a ser tratado.
O exercício ele deve completar 20 repetições no intervalo de 1 minuto e pode ser complementado com 3 a 5 ciclos de 20 repetições. Exercício de mobilização neural deslizante adicionado a uma carga axial sobre a coluna cervical, destinado ao tratamento do nervo mediano, quando ele apresentar disfunções ou lesões. Com o paciente mantendo o membro superior elevado nesta posição, solicitaremos movimentos combinados de extensão de punho e inclinação da cervical na mesma direção do membro superior, cujo nervo será tratado, seguido de movimentos antagônicos. Esses movimentos eles devem ser lentos e rítmicos, sem provocar dor. O número de repetições deve completar as mesmas 20 dos exercícios anteriores e isso deve estar inserido em 3 a 5 ciclos de 20 repetições cada ciclo. Exercício de mobilização neural tensionante com carga axial sobre a região cervical para tratar disfunções do nervo mediano. Com o paciente mantendo o membro superior nesta posição, solicitaremos uma extensão do punho associada a uma inclinação cervical contralateral, seguida de movimentos antagonistas. As oscilações destes movimentos devem ser lentas e rítmicas. Ao final desta fase, será percebida uma leve tensão provocativa no trajeto do nervo mediano, que deve ser suportável pelo paciente, sem que deflagre parestesias no trajeto do mesmo nervo. O número de repetições segue o mesmo padrão dos exercícios anteriores. Exercício de mobilização neural tensionante com carga axial sobre a coluna cervical e carga adicional tensiva sobre o trajeto do nervo mediano. Solicitaremos ao paciente que fique de pé a uma distância da parede que permita que ele mantenha sua mão apoiada, espalmada, com extensão de punho. Primeiro, orientaremos ao paciente para que ele fique de lado, com o ombro voltado diretamente para a parede, numa distância que facilite esse apoio da mão sobre a parede, com extensão do punho. Aumentaremos a carga tensiva sobre o trajeto do nervo mediano, com o aumento da abdução do ombro, ou seja, a palma da mão estará um pouco mais atrás do que o nível dos ombros. E nesta posição, realizaremos movimentos oscilatórios de inclinação cervical no sentido contralateral. O paciente deve alcançar uma amplitude de movimento que minimamente provoque um leve desconforto no trajeto do nervo mediano. E isso deve ser feito seguido de um movimento que leve a posição da cabeça à posição inicial, a posição neutra. O número de repetições deve seguir o mesmo padrão dos exercícios anteriores. E o que o paciente deve experimentar é um leve desconforto no trajeto do nervo a ser tratado, que é o nervo mediano. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, para que vocês possam utilizar com os pacientes que apresentam sintomas associados à compressão do nervo mediano,
em alguma parte do seu trajeto, de maneira que o uso dos exercícios deve ser bastante criterioso. Nem todos os pacientes se beneficiarão com o uso de todos os exercícios, então um ou outro exercício será indicado para o seu paciente. Então, de maneira muito criteriosa, por favor, perceba a situação clínica do seu paciente, de maneira que um ou outro desses exercícios possa ser indicado no momento adequado. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixe aqui no campo dos comentários. Se acha que mais pessoas do seu conhecimento precisam saber a respeito desse conteúdo ou ainda se beneficiariam com o uso desse conteúdo, por favor, compartilhe-o. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que possamos fazer com que esse canal cresça e alcance mais pessoas que vão se beneficiar com este tipo de conteúdo. Eu deixo aqui um forte abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.